Marcos capítulo 6, versos 53 a 56. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção na palavra do Senhor. Assim diz o Evangelho do Senhor por meio de Marcos. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Vamos orar. Nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é por meio dele que nós nos achegamos ao teu trono de glória e, portanto, com temor e tremor no coração, mas também ao teu trono de graça, e por isso fazemos com intrepidez e com louvor nos lábios, porque tu és um Deus santo, que habita no meio, ó Deus, de anjos que lhe cantam sempre santo, mas mesmo assim o Senhor habita com o contrito, com o humilde, com o abatido de espírito. Sendo desta maneira, ó Deus, venha fazer-se presente, nos abençoando nesse momento. Nós vamos expor as Escrituras, algo, ó Deus, que não é natural ouvirmos, darmos crédito e praticarmos. Por isso, queremos que pelo teu Espírito Santo, o Senhor dilate o nosso coração para que a palavra caia nele num bom solo, para que esta palavra venha vicejar e frutificar. Pedimos que o Senhor nos faça submissos a ti. Temos, ó Deus, vivido um tempo em que as pessoas estão rebelando insidiosamente contra a tua palavra, que as pessoas estão cocheando entre dois pensamentos, estão, ó Deus, querendo ouvir falsos profetas, pregadores, e não aguentam ouvir mais a verdade. Por isso eu quero lhe implorar, porque nós somos pecadores tais quais essas pessoas, que isso não aconteça conosco nessa noite, e que esta palavra seja para nós vida, seja para nós perdão de pecados, seja para nós iluminação espiritual para vermos Cristo no Evangelho e abraçá-lo como único e salvador das nossas vidas. E não somente isso, para que ela também gere arrependimento para a vida, o deixar dos pecados. E, ó Deus, todas estas coisas honram ao Senhor. Por isso que convém que agora eu venha diminuir e o Senhor crescer. Convém que o Senhor me ajude a ser fiel e não buscar glória por meio da pregação. E que meus irmãos também não venham ufanar-se em si mesmos, rejeitando a palavra da verdade e endurecendo seus próprios corações. Antes, fazendo com que haja humildade nos seus corações, eles as recebam para a glória do teu santo nome. Ó Deus, abençoe nossa igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, temos aprendido que o Evangelho de Marcos quer nos ensinar quem é Jesus. E neste capítulo 6 que estamos vendo, nós temos duas realidades entranhadas, duas realidades que se interpenetram. Nós vimos que Jesus Cristo estava sendo desconhecido pelas pessoas. O capítulo 6 começa com Jesus
na cidade em que ele cresceu, sendo enxotado e quase morto lá, por falar que ele era o Deus Salvador. Depois disso, nós vemos que Jesus envia os seus apóstolos, mas lhes deixa uma instrução muito clara, que haveria pessoas que não receberiam o evangelho dele, não o receberiam como Deus, como Salvador, e portanto os apóstolos deveriam sacudir a poeira, tanto dos pés quanto das roupas, em sinal de juízo, sinal de que aquelas pessoas eram malditas diante de Deus, por não arrependerem, por não crerem na mensagem dos apóstolos. Então, mais uma vez, Jesus seria rejeitado, Jesus não seria conhecido. Depois disso, nós vimos que na morte de João Batista, Herodes estava pensando que Jesus era João Batista que ressuscitou dentre os mortos, enquanto algumas pessoas do populacho diziam que ele era um dos profetas, ou era um profeta que ressurgiu como Elias. Mais uma vez a gente vê rejeição e ignorância em relação a Jesus Cristo. O próximo cenário, a próxima cena, é Jesus multiplicando pães e peixes no deserto e alimentando uma multidão. E talvez você pense, eles entenderam? Não, não entenderam. Nem os apóstolos entenderam o que aquela multiplicação de pães e peixes queria ensinar. Que Jesus era Deus. Então nós temos mais uma vez pessoas que não entendem quem é Jesus. A próxima cena é Jesus salvando os apóstolos em meio a uma grande tempestade, e quando ele anda por sobre o mar para socorrer aqueles homens, eles pensam que é um fantasma e não o reconhecem. O texto de Mateus só diz que eles disseram: tu és o Filho de Deus, depois que Jesus entrou no barco, salvou a vida de Pedro e parou o vento e o mar. E aí eles reconheceram: tu és o Filho de Deus. Mas veja que o cenário todo as pessoas não sabem quem é Jesus. Por isso, o fim desse capítulo não podia trazer uma mensagem diferente. No Evangelho de Mateus, que também tem esse texto, os outros evangelhos não têm, Mateus quer ensinar uma outra verdade, que Jesus era o Salvador dos gentios, dos que estavam alheios à promessa. Mas aqui Marcos quer nos ensinar algo diferente. Todo o capítulo foca em que Jesus é Deus pelos seus feitos, mas na ignorância das pessoas. Então, se todo o cenário Jesus é Deus e as pessoas são ignorantes, qual é o melhor jeito de fechar o capítulo? Jesus é o Deus compassivo, mas desconhecido. Ou seja, Jesus é o Deus desconhecido. Então é isso que esses versos aqui vão nos ensinar hoje. E vamos ver esta verdade. Primeiro versículo, verso 53, diz: estando já no outro lado, chegaram à terra. Veja que Marcos começa esse novo relato mostrando que Jesus e os seus discípulos, enfim, chegaram em terra firme. Quando Marcos faz isso, ele quer que você e eu lembremos que alguns minutos atrás, literalmente, Jesus estava no meio do mar com os discípulos, numa grande tempestade, ele andando por sobre as águas e os discípulos no barco, prestes a sossobrar, e que Jesus então traz grande bonança, ou seja, para a tempestade, para o mar, e aquele mar se acalma. Marcos quer que você se lembre disso, e quer que você veja agora qual é o destino final daquela jornada pelo mar, ou seja, o porto. Eles chegaram à terra firme. É interessante nós notarmos isso, porque Marcos encerra a narrativa de Jesus acalmando o vento e o mar, com eles ainda no barco, no meio do mar. E agora ele nos dá o desfecho. Eles chegaram em segurança em terra firme. Curiosamente, isso faz um paralelo, meus irmãos, com a vida cristã em si.
Quando nós olhamos em toda a Bíblia o que é a vida cristã, é muito semelhante a isso que está acontecendo aqui. A vida cristã, ao contrário do que se pensa, não é um mar de rosas, não é navegar num mar tranquilo, suave, com tudo favorável, como se diz por aí. A vida cristã é passar por tempestades, por lutas, por problemas, enquanto nós obedecemos a Deus. Porque os apóstolos passaram por tudo aquilo em obediência a Jesus, foi Jesus que os mandou ali. Mas também eles provaram da realidade corriqueira, comum na vida cristã. Passamos por tempestades? Sim, mas também passamos por momentos de refrigério que o próprio Cristo traz nas nossas vidas. E mais importante ainda, é que como eles chegaram à salvação do outro lado do lago, também um dia nós chegaremos à completa salvação na jornada da fé. A ideia é que se Jesus está no barco conosco, salvação é garantida. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e muitas igrejas têm pregado nos nossos dias. Dizer que é possível que uma pessoa tenha uma fé verdadeira e ela então começa a jornada cristã, crendo em Jesus, tendo perdão dos pecados, arrependendo, ela perca essa fé, perca esse perdão e perca, consequentemente, o céu, a sua salvação. Isso, obviamente, não é verdadeiro nas Escrituras. Assim como os apóstolos chegaram do outro lado, nós vamos atravessar o mar da aflição da vida e vamos chegar também no céu, impreterivelmente. Isso vai acontecer, porque como Jesus é poderoso sobre o mar, sobre o vento, sobre o coração dos apóstolos, Jesus também é poderoso e é plenamente capaz de fazer isso conosco. Na verdade, queridos irmãos, toda a atividade de Jesus hoje no céu é uma garantia da nossa salvação, que vamos ser plenamente salvos, chegaremos ao nosso porto, ao destino, chegaremos à segurança final. Como Jesus faz isso? De duas maneiras. Em primeiro lugar, nos dando o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma garantia de Jesus que nós vamos chegar do outro lado do lago. Paulo disse aos Efésios: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, ou seja, em Cristo, também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo nota que Cristo Jesus, indo para o céu e garantindo a nossa salvação, ele nos dá o Espírito Santo, que funciona como um penhor, e um selo da nossa salvação. A ideia de selo aqui é um selo do imperador romano que não podia ser violado, não podia ser tirada aquela propriedade. E penhor, nós sabemos muito bem isso no nosso país, né? Quem nunca penhorou joias lá na Caixa Econômica para pegar um dinheirinho? É uma garantia de que a dívida vai ser paga, de que ela não vai tomar calote. Então veja, quando Jesus nos dá o Espírito Santo como penhor, é uma garantia da nossa salvação. Então Paulo nos mostra aqui que Jesus, indo para o céu, garante a nossa salvação, nos dando o Santo Espírito da promessa. Em segundo lugar, o autor de Hebreus nos mostra que Jesus garante a nossa salvação lá do céu, fazendo algo constante por nós, orando. Infelizmente as pessoas têm uma ideia muito errada do céu. Tem gente que acha que Jesus está lá no céu, assistindo o Big Brother da nossa vida, né, passando o controle. Agora eu vou ver o que está acontecendo com o Hugo, pá. Agora eu vou ver o que está acontecendo com a Brenda, pá. Não, Jesus está no céu, meu irmão, não é assistindo a vida como o Big Brother. Diz que ele está orando pela nossa salvação. O autor de Hebreus diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está orando constantemente no céu
para que a sua salvação seja garantida, para que todos aqueles que se achegam a Deus em fé verdadeira jamais percam a sua salvação. Então, os apóstolos chegarem no outro lado do lago por meio de Jesus, a implicação prática na nossa vida é essa: certeza de salvação. Jesus nunca vai falhar conosco. Quando Ele está nas nossas vidas, Ele garante que nós a cheguemos aos céus, mesmo que isso venha por meio de lutas, provações e dificuldades. Voltando aqui para o nosso texto, depois dessa digressão prática, veja que Jesus chega em Genezaré com os apóstolos. E é interessante, meus irmãos, Marcos relatar que eles chegaram em Genezaré, porque esses homens, eles estavam prontos e decididos a ir a Betsaida Júlias, como a gente vê no capítulo 6, verso 45. Jesus mandou eles para irem para Betsaida Júlias. Por que eles chegaram em Genezaré? A gente não sabe. O texto não fala. Se foi por causa do vento, se foi porque eles mudaram de plano, a gente não sabe. Mas é importante que eles chegaram em Genezaré. Genezaré, em primeiro lugar, era um lugar muito belo, gente. Segundo os historiadores e geógrafos, era um lugar que, como diz Pero Vaz de Caminho, em se plantando tudo dá. Era um lugar de frutos maravilhosos, de muita abundância, e os frutos eram tão maravilhosos que na época das festas judaicas, lá em Jerusalém, era proibido comer esses frutos, porque eles tinham medo de pecar com a gula comendo tais frutos. Então essa a cidade. Mas tem um detalhe muito mais importante do que isso. Este lugar era de uma população mista. Havia ali muitos judeus, mas os judeus que viviam em Genezaré, eles não eram afeitos às tradições dos anciãos. Então, digamos assim, eles eram judeus de segunda categoria. Eram pessoas que não se importavam com as leis cerimoniais de Israel. Então, eram judeus escanteados. Mas, além de muitos judeus, havia também uma presença gentílica muito forte em Genezaré. Então, quando Jesus chega nesse lugar, como ele havia feito em Gadara antes, ele chegou num lugar, meus irmãos, que de certa forma não era para receber a salvação, mas que Deus lá no Antigo Testamento, na sua santa providência, disse que chegaria lá a salvação e as pessoas veriam a luz da palavra. Lá em Isaías 9, 1 e 2, diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar. Caminho do mar, eles acabaram de passar por esse mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas e o grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa narrativa então mostra que o cumprimento da profecia de Isaías está acontecendo, que os gentios e judeus, que eram praticamente gentios por não se importarem com as leis cerimoniais, estavam agora vendo a luz da salvação por meio de Jesus Cristo. Que Jesus foi lá, queridos irmãos, numa abrangência maravilhosa do seu ministério, levar luz àquele povo que está em trevas. Eles estão em trevas, eles não sabem acerca do Messias e da sua salvação. E veja que aqui, essa abrangência do ministério de Jesus, nos é um lenitivo, porque se Jesus vai salvar pessoas, ou vai brilhar para pessoas que eram judeus, entre aspas, de segundo escalão, e gentios, significa salvação não é só para a carne de Abraão. Jesus é salvador tanto de judeus quanto de gentios. Jesus reina sobre a terra. Jesus é um salvador que abrange as nações da terra. E graças a Deus por isso, porque se não fosse por essa consciência de Cristo e essa promessa de Deus, jamais veríamos a salvação. Jamais teríamos acesso ao Cristo verdadeiro, à glória de Deus
na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que eles viram é a luz de Cristo, a luz da salvação, a luz que hoje todo ser humano precisa de ver para ser salvo. Todo ser humano, assim como estas pessoas, precisa de crer em Cristo, arrepender dos seus pecados e ter os olhos do seu coração iluminados pelo Espírito para abraçar unicamente a Cristo pelo seu Evangelho como único e suficiente Salvador das suas vidas. Terra de trevas viu grande luz. Louvado seja Deus. Veja que Marcos continua o relato dizendo o que aconteceu com Jesus nesse lugar. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E aqui, meus irmãos, nós temos que trabalhar esse texto muito bem dentro do contexto. Marcos mostra que assim que Jesus pisou em terra, as pessoas o reconheceram. Mas o que Marcos quer dizer com reconheceram Jesus? Como nós vimos na nossa introdução, todo esse capítulo mostra que as pessoas não conheciam Jesus como Deus Salvador. Todos eles, inclusive os apóstolos, momentos antes, não haviam entendido o milagre dos pães e peixes, em que Jesus demonstrou claramente que ele era Deus. Precisou dele entrar no barco, parar o vento, parar o mar, para eles falarem, é o Filho de Deus. Então, tanto os discípulos, quanto essa multidão que segue a Jesus, não sabem direito quem é Jesus. O problema deles, então, não era reconhecer, ou seja, a figura de Jesus. O problema deles era reconhecer Jesus e sua verdadeira identidade, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Os apóstolos, para reconhecer isso, eles tiveram que passar por uma tempestade, achar que Jesus era um fantasma, e então, só então, Jesus se mostrar como Deus, falando, eu sou Yahvé. E aí eles disseram lá em Mateus 14:33, verdadeiramente és filho de Deus. Então veja, toda essa multidão aqui não teve o privilégio de passar pelo mar e ver Jesus parando o mar, parando o vento e dizer, eu sou Yahvé, eu sou Deus. Por isso, quando Marcos registra, eles reconheceram a Jesus, quer dizer que eles reconheceram a figura de Jesus, ou seja, eles reconheceram aquele curador, aquele homem que faz coisas lindas, está aqui. E é isso que eles querem, reconhecer Jesus assim. Por isso Jesus desse texto, como eu disse, é o Deus desconhecido, porque eles não têm a mínima noção que eles estão diante de Deus, eles estão diante do Salvador, eles estão diante de Jesus Cristo que está ali para mostrar a eles o caminho da salvação. Infelizmente, então, esses judeus que não eram muito afeitos à lei cerimonial e os pagãos daquela terra não conheciam o Salvador. Eles eram como os pagãos de Atenas, que Paulo teve que dizer, o Deus desconhecido, vocês entre aspas estão adorando ele, o Deus desconhecido. Veja então que o ser humano pode cometer esse erro diante de Cristo, do próprio Cristo. E quando eu digo ser humano, eu não estou dizendo apenas os ímpios, eu estou falando daqueles que também lotam as igrejas e arrogam para si o fato de serem crentes. Jesus estava sendo desconhecido no meio do povo que deveria abraçá-lo como Salvador, deveria dizer, tu és o Filho de Deus, como os apóstolos acabaram de fazer, mas infelizmente, eles não conheceram Jesus assim, e como isso aconteceu lá, também acontece nos nossos dias. Jesus é o Deus desconhecido das igrejas. Dentro das igrejas as pessoas conhecem pouco a Jesus. O que dizer fora da igreja? Elas não conhecem nada de Jesus. Nós estamos num momento histórico em que as pessoas falam muito de Jesus, inclusive para combater os crentes, para falar que nós estamos errados. Afinal, quando um pregador vai na internet e fala assim, gente,
os homossexuais estão indo para o inferno, e para eles serem salvos, eles têm que ver o seu pecado, arrepender do pecado, deixar o pecado, então eles vão para o céu. Vem um monte de pastorzinho, fala assim, isso é bobagem. Vem um monte de gente aí que nem lê Bíblia, falando assim, Jesus da Bíblia é amoroso, tolerante. Ora, o próprio Jesus disse que ele vai lançar pessoas no inferno na Bíblia, que eles deveriam temê-lo porque ele tem poder de lançar pessoas no inferno. Por isso, o teólogo John MacArthur dos nossos dias diz o seguinte: Jesus seria expulso ou morto na maioria das nossas igrejas. Por quê? As pessoas não conhecem o Jesus da Bíblia. O Jesus para as pessoas da igreja dos nossos dias é o Jesus que dá cura, é o Jesus que é mais um profeta, é um Jesus que, como os cristãos primitivos gregos acreditaram, é um fantasma, ou como os testemunhas de Jeová hoje acreditam, é a primeira criação de Deus. E veja que eu estou citando cristãos, mas são poucos aqueles que conhecem de fato o Jesus da Bíblia, que amam o Jesus da Bíblia como Deus Salvador, que seguem esse Jesus numa vida de discipulado, de tomar a cruz, deixar o pecado, viver em santidade, aonde quer que Jesus os leve. Meus irmãos, nós estamos diante, como Jesus esteve aqui, diante de uma imensa ignorância dos nossos dias. A pergunta é, o que Jesus fez diante de tudo isso? Uma atitude inusitada. O verso 55 diz, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Marcos diz algo surpreendente, que Jesus começa a andar por aquela região, e os enfermos vão chegando, pessoas vão sendo levadas a ele. Jesus está aqui, como João fala, de caminho para Cafarnaum, e isso é importante. Por que, pastor, é importante João ter relatado que Jesus está a caminho de Cafarnaum? Porque essa multidão aqui, que está seguindo Jesus, vai se juntar à multidão que seguia Jesus em Cafarnaum, e o desfecho é, nós não queremos te seguir, Jesus. Você pode ler João 6, quando você chegar na sua casa. Essa multidão aqui vai dar tchau para Jesus, lá no livro de João. Então Jesus anda por aquela região, caminhando para um lugar onde essa multidão de pessoas vai negá-lo, não vai querer ser discípulo de Jesus e vai dar tchau para Jesus. Mas mesmo assim, Jesus passa por aquela região fazendo algo inusitado, abençoando aquela região. Pessoas eram trazidas até Jesus nos seus leitos, e onde quer que ele se deslocava, as pessoas iam atrás de Jesus, não como discípulos, mas como pessoas que estavam buscando a cura desesperadamente. E Marcos quer nos dar esse cenário, ou seja, o desejo dessas pessoas, como o próprio Cristo diz em João 6, é a comida que perece. O que é a comida que perece? Ou seja, as necessidades temporais serem fartas. Isso estava acontecendo porque Jesus fazia muitos sinais, e quando Jesus ia curando os enfermos, essas pessoas pensaram o quê? Ora, nós precisamos de cura, nós precisamos resolver os nossos problemas, então está aí o mecânico que a gente precisava, cura, vamos atrás dele, vamos ficar livres das nossas mazelas. Tal como a igreja moderna, ou seja, a igreja que segue Jesus por causa de curas, de milagres, de palavras, e não há palavra. Uma igreja que procura coisas materiais, mas não aquilo que realmente importa, que é a salvação das nossas vidas. Veja que as pessoas hoje, em grande multidão, também seguem Jesus, vão de igreja em igreja procurando sinais, maravilhas, curas, e quando chegam em igrejas sérias, que têm cultos ordeiros, pregação expositiva, o que eles dizem? A igreja é fria e o Espírito Santo não está lá. Ora, lê do engano, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo inspirou a Escritura
e ele fala através da Escritura. Ou seja, as igrejas que não possuem o Espírito Santo são aquelas que estão arrogando para si ter o Espírito Santo. Por quê? Focam só no que é secundário, no temporal, nas bênçãos do aqui e agora. O Espírito Santo, meu irmão, ele está na igreja que prega o Evangelho, que fala do ser humano como pecador, precisando não de curas físicas, materiais, psicológicas, mas da cura da alma, que está enferma e está caminhando para o inferno. O Espírito Santo faz a gente reconhecer Jesus como Salvador. O Espírito Santo nos leva a reconhecer a justiça, o juízo vindouro. O Espírito Santo nos faz ver Cristo como o caminho de salvação e não enriquecimento. Então, quais igrejas que não têm o Espírito Santo? São essas, mentirosas, que só focam em coisas bobas, coisas, como diz Isaías, doidices. Lá em Isaías 8 ele fala isso, pessoas que só falam doidices. Vai ler Isaías 8 que ele vai falar isso. Enquanto os verdadeiros salvos, diz Isaías 8:20, a lei e ao testemunho, ou seja, a palavra de Deus, assim verão a alva, assim verão a salvação. Mesmo diante de tudo isso, eu me impressiono como Jesus atua aqui. Mesmo com aquelas pessoas não querendo saber quem é Jesus, mesmo que elas quisessem só curas de Jesus, Jesus foi extremamente compassivo para com elas. Por isso Marcos e Mateus focam aqui a compaixão de Jesus, que, meus irmãos, é desconcertante. A misericórdia de Jesus por aquelas pessoas, ao vê-las da miséria espiritual, como ovelhas que não tinham pastor, é algo notório, porque Jesus vai lá e alivia o sofrimento delas. Veja, nós estamos falando salvando essas pessoas. E por qual motivo Jesus faz isso? Em primeiro lugar, Jesus viu que aquelas pessoas estavam passando por grandes lutas e provações materiais, e que mesmo assim, não crendo, ele queria dá-las descanso físico. Mesmo elas não sendo salvas, Jesus queria lhes aliviar, porque ele estava se mostrando como pastor do povo de Deus, que cumpria os requisitos do Messias no Antigo Testamento. O segundo motivo é que Jesus, curando essas pessoas, Jesus não está fazendo somente milagres, Jesus está fazendo algo que a palavra chama de sinais. E então, ao realizar sinais, ele está querendo trabalhar a ignorância dessas pessoas, porque os sinais são milagres que apontam para a identidade de Jesus. Quem nos ensina isso é o apóstolo João. João 20, 30 e 31, ele explica para a gente o que são sinais. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Ou seja, qual que é o meu objetivo? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que? Meu outro objetivo, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João explica que os sinais de Jesus apontam para quem é Jesus. O problema deles não era não reconhecer quem é Jesus? Então Jesus está tomando aqui uma atitude, além de aliviá-los, de mostrar quem ele é, através de sinais. Ele estava mostrando, eu sou o Salvador, eu sou o Messias. Porque, em terceiro lugar, lá no Antigo Testamento, o Messias mostraria-se como o verdadeiro Messias, realizando esses sinais. Eu vou lhe dar um exemplo rápido aqui, para você entender isso. João Batista, que nós vimos a morte dele alguns domingos atrás, quando ele esteve preso, ele ouviu dizer que Jesus estava curando muitas pessoas, fazendo muitos sinais. E João Batista então teve uma crise de fé. Ele pensou que Jesus ia trazer a vingança de Deus nos seus dias rapidamente. E Jesus então, ao receber os discípulos de João, falou o seguinte, vai falar para João o seguinte, e aí ele cita dois textos que eu vou ler para vocês. Ele diz assim, então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos,
Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. Esses dois textos Jesus cita, Isaías 35 e Isaías 61, para João Batista, mostrando o quê? João, como é que você pode ter certeza que eu sou o verdadeiro Salvador? Ninguém faz o que eu faço, ninguém jamais fez isso. Eu estou cumprindo o que foi prometido no Antigo Testamento que eu faria, eu, o Salvador. Então, quando Jesus está aqui fazendo esses sinais, ele está estampando na cara daquelas pessoas que ele é o Messias prometido do Antigo Testamento. Ele não era mais um profeta, ele não era João Batista que ressuscitou dos mortos, ele não era o profeta Elias que voltou, ele era Deus Salvador, ele era o Messias prometido. E veja, meus irmãos, sobretudo, Jesus fazia isso por causa dos apóstolos também, porque os apóstolos eram fracos na fé. Ele mesmo acabou de chamá-los homens de pequena fé. Os apóstolos servem de sinais, mas se eles não forem acompanhados pela fé, eles vão servir só para que corramos atrás deles, só para que nos, entre aspas, fartemos de sinais. Então os apóstolos eram os maiores beneficiados daquilo que Jesus estava fazendo. E em último lugar aqui, Jesus faz esses sinais, mas você notou que está faltando algo nessa narrativa? Se você está lendo Marcos com atenção, você percebe que Jesus demonstra a sua misericórdia de maneira mais avultada, de maior forma, como? Pregando a palavra. Mas nesse texto, tanto Mateus quanto Marcos fazem questão de deixar aqui, claro nas nossas linhas, que Jesus não ensinou aqui. A pergunta é, por que Jesus não ensinou? A gente tem que fazer essa pergunta por texto. Não era essa a prioridade de Jesus, ensinar? Não era isso que ele sempre fazia diante dos ignorantes? Mas por que Jesus não ensina aqui? Os melhores comentaristas, e aqui eu tenho, assim, 99% de certeza que eles estão certos, dizem o seguinte: Jesus não ensinou aqui porque aquelas pessoas não querem ser ensinadas por Jesus. A única coisa que elas querem é milagres e curas de Jesus. Tanto que João diz isso em João 6. Jesus falou assim: vocês estão correndo atrás de mim porque vocês comeram pão, vocês se fartaram, vocês viram essas coisas lindas. Então veja, Marcos faz questão de não narrar aqui o ensino de Jesus, porque realmente não houve ensino de Jesus. A dinâmica desse povo é de um frenesi de cura. Jesus está ali, vão lá ser curados. Jesus está aqui, vão ser curados. Ou seja, elas não têm desejo nenhum de ouvirem a verdade, de serem salvas. E aí, meus irmãos, isso quebra aquela bobagem que muitos missiólogos têm dito nos nossos dias. As pessoas estão sedentas por ouvir a palavra. Eu nunca vi uma mentira tão deslavada assim. Porque você que é crente, se o Espírito Santo não atuar no seu coração, você não vai ter vontade de ouvir a palavra. Você acha que um ímpio, que não tem Jesus, que não sabe nem quem é Jesus, como disse Deus para Jonas, não sabe diferenciar a mão direita da esquerda, e o Espírito Santo está longe dele, você acha que ele vai ter desejo pelas coisas espirituais? Seja honesto, você não tem. Essas pessoas não querem saber de Jesus, não, gente. E o simples fato de João dizer que eles estão atrás de Jesus por causa de tudo isso, e o simples fato de João ter relatado que eles dão tchau para Jesus, quando Jesus falou assim: sejam meus discípulos, ou seja, comam da minha carne e bebam do meu sangue, mostra o quê? Essas pessoas mortas em pecado,
elas só queriam ver sinais. É por isso que as igrejas hoje que estão fazendo essas coisas estão lotadas. Por quê? Estão se aproveitando da perdição dessas pessoas que não querem saber da sua salvação, que não querem saber da verdade e deixar o pecado, mas querem saber das coisas desse mundo. Por isso Marcos mostra aí, onde quer que Jesus entrasse, o que eles faziam? Mestre, ensinas? Não, eles colocavam os enfermos e até se empurravam para pegar nas vestes de Jesus. Marcos está mostrando aqui que aquelas pessoas, elas querem curas. Onde quer que Jesus fosse, não importa, praça, cidade, campo, elas vão atrás para curar. Cura, cura, cura. Isso é uma lástima. Um pastor puritano, nos idos de 1640, comentando esse texto, ele disse o seguinte: se os pastores pudessem curar pessoas, que grande multidão os seguiria. Mas é uma lástima que os homens só se preocupem com os seus corpos e não se preocupem com as suas almas. Esse homem disse o seguinte: se nós pastores reformados que pregam a Bíblia pudéssemos fazer sinais, ninguém ia querer ouvir o que a gente quer falar, mas todo mundo ia correr atrás da gente para ver essas curas. Mas isso mostraria o seguinte: ninguém está nem aí para a sua salvação. As pessoas só querem saber do aqui e do agora, ou seja, das necessidades dos seus corpinhos. Infelizmente, estas pessoas estão aqui diante de Jesus, diante de Deus, que pode curá-las na alma, que pode perdoar os seus pecados, como ele fez com o paralítico, e elas querem curas, curas e curas. Isso mostra o que era mais importante para elas. O mais importante para elas era esse mundo passageiro, suas necessidades temporais. E meus irmãos, o diabo é hábil em ludibriar pessoas assim, desde o Éden. Ele não começou hoje não, desde lá do Éden ele está falando isso. Cuidem de vocês, não obedeçam não, preocupem com a felicidade de vocês. Isso não é novo, é um golpe velho que pessoas novas caem. Nós pensamos o seguinte: se tiver tudo bem com a gente, se a gente tiver os prazeres que a gente tem, as coisas materiais que a gente tanto busca, nós estamos bem. Só que nós esquecemos que ser rico aqui, buscar prazeres aqui, não leva ninguém para o céu. Afinal, foi o próprio Jesus que disse: quão dificilmente entrarão nos céus os ricos. Não foi ele que disse? Foi o Jesus da Bíblia, não fui eu que estou inventando não. Percebe? Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir as riquezas e a Deus, porque há de agradar um e desagradar o outro. Foi Jesus quem disse isso. Mas é interessante que os pastores de hoje dizem o contrário. Tente servir a Jesus enquanto você serve os bens materiais. Meus irmãos, essa multidão aqui é um alerta para a gente, que nós não busquemos Cristo para isso, que o busquemos como Salvador, que sirvamos a Cristo acima de todas as coisas, sabendo que se o servirmos e buscarmos em primeiro lugar o seu reino, tudo que nós precisamos, não é o que queremos, Ele vai nos dar. Mas uma coisa essa multidão nos ensina de bom. Que isso? Tem alguma coisa boa? Tem. Como diz um ditado, né? Até um relógio quebrado pode dar a hora certa 2 vezes ao dia. Essa multidão nos ensina o quê? A ser persistente e obstinado com as coisas. Quando eles não conseguiam chegar até Jesus, até as vestes eles queriam agarrar. E essa multidão que representa os filhos deste mundo, Jesus mesmo disse para eles numa parábola enigmática que eles são mais hábeis na nossa geração do que os filhos da luz. Sabe por quê? Porque os ímpios,
buscam com toda gana o hedonismo deles, o prazer deles, a vida boa deles. Mas nós que temos a Cristo, a salvação, as Escrituras, as coisas espirituais, nós somos tacanhos, morosos e não priorizamos essas coisas. Por isso os filhos da luz estão tomando um baile dos filhos das trevas. Nós deveríamos ser muito mais obstinados em relação às coisas de Deus, muito mais assíduos em relação às coisas de Deus do que nós somos. E essa multidão ensina isso. Ensina assim, ter avidez, ainda que eles tivessem avidez por uma coisa errada. Que sim, tenhamos essa avidez pelas coisas certas. E veja, meus irmãos, que a avidez deles também nos dá um grande símbolo da salvação. Veja que eles queriam tocar as orlas das vestes de Jesus. E como nós temos aqui uma profundidade teológica num simples fato verdadeiro. Em primeiro lugar, o que esse toque nas vestes de Jesus aponta? Veja que eles não inventaram isso. Nós vimos no Evangelho de Marcos que muito provavelmente quem inventou isso foi uma mulher hemorrágica que 12 anos sofria com hemorragia e ela não conseguia chegar a Jesus. Ela tinha vergonha de chegar a Jesus e ela toca as vestes de Jesus. E aquele feito se espalhou, aquela prática se espalhou. Mas aquela prática tinha um cerne espiritual. Qual o cerne espiritual? Que Jesus era suficiente para salvar, para curar. Ou seja, ele tinha poder para isso. Jesus não era um simples curador, Jesus não era um simples milagreiro, Jesus não era um xamanzinho qualquer. Jesus, como Deus, ele tinha poder, meu amigo, que a gente não tem noção do poder de Deus. Pense bem o seguinte: imagine que você receba um saco de laranjas, só que é aberto, viu? E você tem que sustentar todas essas laranjas sem deixá-las cair no chão. Você dá conta? De jeito nenhum. O saco está aberto, não está fechado. Agora você imagina um Deus que segura as 6 trilhões de estrelas que existem, todas no seu devido lugar, e vai saber quantos bizilhões de átomos que existem, todos nos seus devidos lugares. Jesus é esse Deus. Então o fato deles tocarem as vestes de Jesus e serem curados, nota uma coisa: o imenso poder de Jesus. Jesus, meus irmãos, na Bíblia, o autor de Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, a simples ordem de Jesus sustenta todo o universo material. Esse é o Jesus da Bíblia. Em segundo lugar, esse texto aqui, dizendo que eles tocam nas vestes de Jesus, nos mostra uma coisa muito bela acerca do coração de Jesus. Como assim do coração de Jesus? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar aqui, dentro dessa subdivisão do texto, que esta região era tipicamente gentílica e de judeus que não estavam nem aí para a lei moral. Então significa que aquelas pessoas eram cerimonialmente impuras, ou seja, elas não eram adequadas para o culto a Deus segundo as leis cerimoniais de Israel. Elas estavam impuras. E o que significa a impureza na lei cerimonial? A impureza do coração. Só que na lei cerimonial, meus irmãos, se você fosse impuro e tocasse numa outra pessoa, você passava a sua impureza para ela. Ou seja, aquela pessoa recebeu a sua impureza e você e ela estão longe do culto, não podem cultuar. Por isso os mestres judeus, quando eles saíam em público, eles ficavam assim,
Não encosta não, não encosta não. Por quê? Eles tinham medo de alguém cerimonialmente impuro agarrar eles, e agora eles não podem ir para o culto mais. Só que Jesus estava assim? Não. Por que Jesus não se preocupou com isso? Porque essas pessoas não podem contaminar Jesus. A verdadeira contaminação é do coração. Jesus tinha um coração puro. Jesus tinha um coração que jamais pecaria. Jesus jamais seria impróprio para o culto ao Pai, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é um ser humano perfeito. E veja que o que ficava nas borlas da veste de uma pessoa judia? Deixa eu ler para você aqui, Números 15, 38 a 40, e você vai aprender. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e essas borlas ou orlas em cada canto presas por um cordão azul, e as borlas estarão ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos dos vossos corações, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao Senhor. A lei dizia que aqueles cordõezinhos azuis nas vestes dobradas serviam para a pessoa lembrar dos mandamentos, seguir os mandamentos e ser santa. Ora, o que isso tem a ver com Jesus? Tem a ver que nenhum ser humano pode cumprir a lei de Deus de maneira perfeita e ser santo diante de Deus, porque nós nascemos pecadores. Mas Jesus, Ele tinha as borlas e os cordões azuis perfeitamente atados no seu coração, porque Ele era puro diante de Deus. Ele não precisava preocupar-se com a impureza cerimonial, porque a verdadeira impureza do coração jamais chegaria ao coração dele. Ele não precisava se lembrar dos mandamentos, porque no seu coração, como diz o Salmo 40, estava os mandamentos de Deus. E aí veja, que coisa maravilhosa que é esse toque nas vestes de Jesus, porque, como eu disse, ele é um símbolo da nossa salvação. Sabe como a salvação do crente se dá? Através do toque nas vestes de Jesus. Como assim? 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Significa que Jesus Cristo, mesmo que ele não fosse impuro no coração, quando tocamos nele pela fé, Deus conta como dele os nossos pecados, e conta a justiça dele, ou seja, a obediência dele à lei, como nossa justiça. Nossa salvação depende então de tocar com a nossa impureza no Jesus que é puro. E quando Deus vê isso, lá na cruz, Ele declarou Cristo como impuro por nós, para que agora nós, no tempo presente, ao tocarmos Cristo pela fé, Ele nos declare puros e justificados diante dEle, com a justiça de Cristo, dos mandamentos que Ele cumpria completamente. Veja que isso também era simbolizado nos sacrifícios. Você já deve ter lido no Antigo Testamento que quando os judeus iam sacrificar, eles colocavam as mãos na cabeça dos animaizinhos e confessavam os seus pecados ali. Ao fazer isso, simbolizava a imputação do pecado deles naqueles animais, e a imputação da perfeição a eles. Mas como nós sabemos, animais não podem perdoar pecados. Aquilo de fato não perdoava o pecado. O que perdoaria era o Cordeiro Pascal, Jesus, morrer. E o que nós fazemos hoje é isso: tocar em Cristo pela fé, reconhecendo o nosso pecado
e a pureza dele ser nos dada. Esse é o Jesus desconhecido desse texto, o Jesus Salvador, o Jesus daqueles que tocam pela fé, que creem nele como Filho de Deus, que o reconhecem como puro e suficiente para a salvação, e aí sim eles são salvos. E veja, o texto diz que todos que tocavam eram curados. Por isso, todos aqueles que tocam Jesus pela fé, que creem apenas em Jesus como Salvador, e que Ele é suficientemente poderoso, com todos os seus méritos, só estes são salvos. Mas todos estes que fazem assim, que entendem, só Jesus salva, eu não acrescento nada na minha salvação, Jesus é quem fez tudo por mim, e até a fé que eu tenho, o arrependimento que eu tenho, vem de Jesus para mim. A pergunta é: você conhece esse Jesus? Ou Jesus ainda é o Deus desconhecido para você? Como viver esse texto? Primeira aplicação. Como eu disse, essa multidão preocupava só com seus corpos, mas não com a sua alma. Não seja como ela. Eu sei que o mundo hoje quer que nós sejamos assim, quer nos impulsionar para sermos assim. Preocupe só com o seu corpo, preocupe só com a sua felicidade, preocupe só com aqui e agora, só com os bens materiais. Não seja assim. Não seja assim. Preocupe-se com a sua saúde espiritual. Preocupe-se com a mudança de vida. Preocupe-se com conhecer de fato quem é Jesus, em saber quais são os pecados que estão no seu coração. Preocupe-se em confrontar o seu estilo de vida em que tem perdurado o pecado. Não siga a multidão. Conheça de fato Jesus. O Jesus que é divino, humano. O Jesus que é o Deus, quem salva, que se fez carne, habitou entre nós, morreu, permaneceu 3 dias no seu túmulo, foi elevado aos céus, de hoje, onde reina sobre todas as coisas, e vai voltar para salvar plenamente o seu povo. Esse é o Jesus da Bíblia. Sigam-o, conheçam. Em segundo lugar, aprenda com essa multidão, mas aprenda com essa multidão em ser ávido pelas coisas espirituais. Meus irmãos, empenhe-se pelas coisas espirituais. O tempo da nossa vida é curto. Pergunte às pessoas que são idosas se os dias não passaram como os dias de um jornaleiro. Nós não sabemos quando nós e as pessoas que estão ao nosso redor serão recolhidas no seu fôlego de vida. Por isso, veja como prioridade na vida ir até Cristo e levar pessoas até Cristo. Isso é algo urgente. E para fazer isso, é necessário que você conheça o Evangelho e leve pessoas a conhecer o Evangelho. Qual o Evangelho? O Evangelho da Galileia dos gentios. Vocês estão em trevas, vocês estão mortos em pecados, mas existe alguém que pode dar vida para vocês. Esse alguém é Jesus, e Ele quer dar mais do que bênçãos financeiras para você, muito mais. Ele quer dar salvação, Ele quer dar o céu, uma mudança de vida para você. Busque Ele, fale dele, leve pessoas a Ele. As pessoas estão tateando, como se pudessem achar, como nós lemos nos Atenienses. Em terceiro lugar, por isso, nós precisamos de falar do verdadeiro Jesus. Falar para as pessoas que elas são pecadoras não é o suficiente.
nós temos que falar para as pessoas que há solução para o pecado em Jesus. Mas para você falar de Jesus, você tem que conhecer Jesus. E meus irmãos, o Jesus da Bíblia é bem diferente do Jesus de Hollywood, né? Porque hoje tem aquela questão assim, né? Eu não vou ler o livro não, vou ver o filme, não é assim? Só que as pessoas também não estão querendo ler Bíblia, elas estão querendo ver o filme de Jesus, as novelas de Jesus. Isso tem imperado na maioria das igrejas evangélicas. Mas o Jesus dessas pessoas é uma quimera, uma invenção, não é o Jesus da Bíblia que é Deus, não é o Jesus da Bíblia que é homem, não é o Jesus da Bíblia que perdoa pecados, não é o Jesus da Bíblia que quer curar a nossa alma, não é o Jesus da Bíblia que dá vida eterna por crer e arrepender, não é o Jesus da Bíblia que a gente tem que confiar só nele para a salvação, não é o Jesus da Bíblia que salva para uma vida de santidade, para uma vida de obediência à Bíblia. Está sumido das igrejas, não está? Está escondida lá, não está? Mas o Jesus da Bíblia quer que as pessoas leiam isso aqui, obedeçam irrestritamente isso aqui. O verdadeiro Jesus fala dos nossos pecados, fala de uma vida cristã difícil. Você vai ser salvo, você vai ver como é que sua vida vai melhorar. Vai melhorar mesmo, porque você vai ter paz com Deus, mas vai piorar também, você vai ser perseguido, você vai ter que lutar contra o seu pecado todo dia, como que matando um leão. O Jesus da Bíblia, ele se importa se você segue de verdade e como você segue. O Jesus da Bíblia quer que você ame os seus irmãos e não os odeie. Mais uma vez eu pergunto, você conhece ele? Quarta aplicação: o que fazer para Jesus não ser o Deus desconhecido para nós? Meus irmãos, como é que a gente conhece pessoas? Passando tempo com elas, não é? Convivendo com elas, não é? Conversando com elas, não é? Ouvindo-as, não é mesmo? Então, como é que você conhece Jesus? Da mesma maneira. Como é que você vai conhecer Jesus? Passando tempo com Jesus. Como é que a gente passa tempo com Jesus? No culto, na escola dominical, nos estudos bíblicos, nas reuniões de oração, ou seja, onde quer que a palavra seja ministrada de maneira correta. Aonde mais a gente passa tempo com Jesus? Na nossa casa, quando a gente fecha a porta do quarto, pega a Bíblia e vai ler a Bíblia e escafrunchar a Bíblia ali, para tirar as coisas dela. É assim que a gente passa tempo com Jesus. Então, ouvindo Jesus. Mas a gente não conhece pessoas também falando com elas? Para conhecer Jesus também é preciso ter uma vida de oração, falar com Jesus, ter intimidade com Ele. Você não consegue ganhar intimidade sem falar e sem ouvir. Logo, a palavra de Deus, que é onde ouvimos a voz, e a oração, onde falamos, são as maneiras da gente conhecer Jesus. Você tem investido sua vida nisso? Ou a vida de oração e de leitura é uma piada para você? Quinta aplicação: vimos que todos que foram levados a Jesus foram curados por Jesus. O grande poder de Jesus estava ali. Isso significa o quê? Que todos nós que formos até Cristo, temos o grande poder de Cristo atuando na nossa vida para a nossa salvação. Isso faz com que nós não saiamos nunca frustrados dos pés de Jesus. Ou seja, Jesus é completo para quem crê nele, ama a ele e se achega a ele.
Ninguém vai aos pés de Jesus com o coração verdadeiramente contrito, abatido pelo pecado, sedento por Jesus, e vai sair dali com fome, vai ser saciado na alma, porque Jesus tem esse poder imenso, esse poder todo suficiente para as nossas almas. Ninguém encontra-se com Jesus de verdade, não é falou assim, eu encontrei Jesus, não, de verdade, e continua o mesmo. Ninguém. Você continua o mesmo? Tem uma coisa errada. Sexta aplicação. Nós não podemos deixar de falar que Jesus também é suficiente para as nossas necessidades materiais. Meu irmão, Jesus não deseja que você seja rico monetariamente falando. Jesus quer enriquecer os seus servos espiritualmente falando, que é mais importante. Mas isso não significa que Jesus não vai dar o seu pão para você comer. Ele até ensinou você a orar assim: o pão nosso de cada dia. Jesus supre o que nós precisamos para o nosso bem. Ele sempre vai dar o que a gente precisa, não o que a gente quer, e graças a Deus por isso. Sabe por quê? Quantos de nós aqui de verdade saberiam lidar com milhões no banco? Se hoje, na nossa pobreza, a gente tem dificuldade de confiar em Jesus e viver para Jesus, imagina se você tivesse milhões no banco, meu amigão. Você não ia nem querer saber quem é Jesus. Então Jesus quer nos dar riqueza espiritual, porque Ele sabe do perigo que é a riqueza material, mas Ele vai dar tudo o que a gente precisa, o sustento. E veja, às vezes você vai precisar de disciplina na sua vida. Jesus às vezes vai chegar o chicote na gente para você aprender, igual a gente dá umas palmadas nas criancinhas, para elas aprenderem a deixar o pecado do coração delas. Jesus muitas vezes vai dar palmadas na gente, chamado de disciplina. Mas não fique triste não, irmão. O autor de Hebreus diz que Deus disciplina todo filho que ama. Então, se Jesus disciplinar você, bate no peito e fala assim: louvado seja Deus, Jesus me ama. Agora, se Ele deixar você para lá, bote o joelho no chão, rasga o seu coração e fala: me salva. E por fim, nós vimos como esse trecho do capítulo 6 de Marcos, terrível capítulo 6, né? Mostra como os discípulos chegaram em segurança em terra, que, como eu já disse, é uma ilustração da vida cristã. Meu irmão, vida cristã, graças a Deus, é cheia de lutas, cheia de problemas, cheia de derrotas do nosso orgulho. Graças a Deus. Às vezes são tantas lutas que a gente pensa assim: não vou terminar esse negócio, eu não vou conseguir chegar lá. Isso não é verdade. Na Bíblia nós temos uma doutrina, que eu esbarrei nela aqui hoje, chamada de perseverança dos santos, ou melhor, a preservação dos santos por Jesus. Essa doutrina nos dá o alento de que Jesus vai preservar os crentes e vai terminar a obra nos crentes. Significa que o nosso barquinho, mesmo que seja, né, aquelas canoas bilibili lá do povo lá da Indonésia, né, que trem vira igual água, né, vai chegar no porto. Se a sua fé é verdadeira, se a sua fé é evidenciada por obediência verdadeira à Bíblia, descanse em Jesus, porque no imenso poder, mesmo que o próprio Satanás se colocasse diante de você, ele não poderia te tirar das mãos de Jesus. Jamais você vai perder Jesus, ou melhor, jamais Jesus vai perder você, porque Ele comprou você com seu sangue. Você é dele, a salvação é dele, e portanto ninguém pode tirar o que Jesus lhe deu, mas é dele. Nenhum perigo, nenhuma luta,
nenhuma ignorância nossa, nenhum pecado nosso pode frustrar os planos de Jesus de nos salvar para sempre. Então confie em Jesus, descanse em Jesus, Ele tem todo o poder para te salvar. Mas não pense que a vida cristã é uma religião de banheira quente, vida mansa. Lute pela sua santificação, lute para matar o pecado na sua vida e mostrar que a sua fé é verdadeira. Ou seja, se você falar assim, eu escoro em Jesus, pastor, mas estiver vivendo do pecado, Jesus vai escorar em você para te mandar para o inferno. Não queira isso. E que Deus nos dê graça. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus, nosso Pai bendito, eu lhe agradeço por esse texto, que é um grande alerta, algo que havia naquela multidão e pode haver nos nossos corações, a ignorância bruta acerca de quem é Jesus. Como nós somos pecadores como eles, não somos melhores do que ninguém, eu lhe imploro, ó Deus, quebranta o nosso coração, mostra a nossa cegueira, e assim como a Galileia dos gentios viu a luz de Jesus, nós a vejamos. Mas como a Galileia dos gentios não recebeu a luz da salvação, sejamos diferentes. Recebamos essa luz para a nossa vida espiritual e eterna. Que Jesus seja o Rei das nossas vidas. Que Jesus, ó Deus, seja o objeto máximo de adoração, de consideração, de desejo, de deleite na nossa vida. Que as coisas deste mundo, que são tão encantadoras, como o canto da sereia, não nos levem a deixar Jesus. Ó Deus, assim como Odisseu tampou seus ouvidos para não ouvir esse canto, e amarrou-se no mastro do navio para não cair nos braços das sereias, tampa os nossos ouvidos para este mundo e nos faz abraçar o mastro da fé que é Jesus Cristo. Nos faça, ó Deus, prezar por Ele, na leitura, na oração, nos cultos e programações da igreja. Meu Senhor, tire nossa lerdeza. Quantos de nós estão perdendo os manjares espirituais servidos na tua igreja para coisas tão toscas, tão bestas nesse mundo? Que o Senhor tenha misericórdia. Se o pecado está decantando no coração, chacoalha as nossas vidas, para a gente ver esse pecado deixar. Tenha misericórdia e nos leve, ó Deus, a dizer como os apóstolos: verdadeiramente o teu Filho é o nosso Salvador. Que possamos dizer como os apóstolos: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, ó Cristo? Que digamos como os apóstolos que iremos contigo, ainda que seja para morrer. Nos dê essa graça de sermos verdadeiros discípulos e de conhecer Jesus no dia a dia, e no dia a dia levar pessoas a conhecer esse Jesus, a levar pessoas a conhecer o Evangelho de Jesus. E eu te imploro, Deus, que terrível época estamos em que as igrejas jogaram a Bíblia para fora e expulsaram Jesus das igrejas. Que o Senhor tenha misericórdia, levando-as de volta à palavra, ao poder do Senhor, ao Evangelho da salvação, para que assim elas encontrem o Cristo. Cristo está na porta batendo das igrejas e está do lado de fora delas. Misericórdia, Deus, e nos dê firmeza para continuarmos assim, sendo fiéis aqui na Bíblia, porque melhor é o fim das coisas do que o seu início.
Ou seja, começamos bem, mas queremos também terminar bem. Nos dê essa graça, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno e bendito Pai e a eterna consolação do Santo Espírito da promessa, o selo e penhor da nossa salvação, estejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém.